tudo bem? Vamos falar sobre liderança positiva? O que significa liderança positiva? Nos dias de hoje, mediante essa pandemia, ao momento que as empresas estão vivendo, o mercado de trabalho, cada vez mais uma liderança positiva ganha um espaço maior. É uma necessidade de conectarmos melhor as pessoas, com uma liderança muito mais humanizada, através da essência, através de pessoas. Porque resultados só são possíveis com e através de pessoas. E saber tirar o melhor das pessoas é a grande chave do sucesso. O quanto nós também conhecemos o nosso melhor potencial. Uma liderança positiva, ela começa com o autoconhecimento. Saber qual é o seu processo de potencialidades. Quais são suas forças, quais são suas virtudes, que característica você tem mais positiva e que pode colocar em prol das pessoas, as pessoas que estão trabalhando junto com você. Porque liderança positiva não é simplesmente a liderança que hierarquicamente ela possui dentro do organograma, a função, o cargo dela. A liderança ela é uma competência, ela é uma atitude, ela é uma responsabilidade social, de saber lidar com pessoas, saber que todas as nossas atitudes, nossos comportamentos têm impacto no desenvolvimento do outro e principalmente no meu próprio desenvolvimento. Para que eu possa conhecer melhor o outro, eu tenho que me conhecer. Quais são então essas minhas potencialidades? Deixo para você aí uma reflexão sobre o quanto no dia a dia você consegue ser positivo, otimista. E não é só ser positivo, acreditar que tudo vai melhorar, mas saber que ser positivo é sim acreditar, ver possibilidades, ter a esperança para mover os seus objetivos, mas ao mesmo tempo ter a consciência e a autorresponsabilidade de ações. Nada vem de graça, nada vem sozinho. O que você está provocando para isto? Uma liderança mais positiva também se dá conta do quanto no dia a dia se perde reclamando e gastando energia aonde não vai ter muito efeito. Então, outro exercício que fica aí bacana para você refletir. Quantas vezes na semana que passou você reclamou? O que mais você reclamou? Por que reclamou? Será que você não tinha ação sobre? Será que reclamar ia adiantar? Será que não virou um costume só de reclamar? E o quanto algumas pessoas reclamam e você acaba dando combustível para isso, concordando e muitas vezes se deixando vendido, se deixando envolver por essa reclamação ou por esse processo tão negativo que é a própria reclamação. Karina, mas então não posso reclamar e trazer minha opinião? Com certeza você pode, mas sempre buscando um ponto de vista positivo. Eu vejo que o maior desafio do ser humano é a gente olhar e rever os nossos próprios pontos de vista a partir de outros olhares. Nós somos uma parte da verdade, não de toda a verdade. Por isso que a escuta é importante, a empatia é fundamental, de não só se colocar no lugar das pessoas e sentir as dores dela, mas também se colocar ao lado dela e ver o mundo como ela enxerga, porque cada pessoa tem as suas experiências, cada pessoa tem o seu jeito de ver o mundo, cada pessoa tem a sua personalidade, a sua forma de agir. Enfim, somos todos diferentes nesse grande e vasto planeta. Então, querer que todo mundo seja como nós queremos ou pensar como nós imaginamos que é a melhor forma, será que não é uma presunção da nossa parte? O quanto podemos estar perdendo de aprender com o outro a partir desta escuta, desta observação, desse entendimento mais holístico, mais inteiro, podendo compreender melhor as coisas na sua essência. E não só através de opiniões, porque opiniões estão cheias de percepções particulares, de ideias, pensamentos, vivências que são muito próprias daquela pessoa. Quanto mais aberto,
melhor eu me torno nas relações, porque melhor eu entendo como o outro funciona e qual a minha melhor comunicação. Aí vem a famosa humildade. Tantos falam, mas como é difícil praticá-la no dia a dia. As pessoas deixam de ser humildes quando alguém afeta a sua necessidade, né? Porque a gente diz, aperta lá nos calos. Então, a humildade é um exercício diário, assim como a empatia. A humildade de saber dizer não assumir o que não é seu. A humildade de pedir ajuda, a humildade de, às vezes, de reconhecer e dizer, não sei, vou atrás da informação. Quem disse que a liderança tem que saber tudo? No mundo com tanta informação, com um grau de incerteza gigante, como que a gente vai ter domínio de tudo? Então é um processo de troca. A gente fala tanto que uma das maiores competências da liderança nos dias de hoje é a flexibilidade cognitiva. O que isso significa? É estar com a mente aberta, o coração aberto para entender diversos pontos de vista. Flexibilidade para poder testar coisas novas, validar novas formas ou até mesmo de poder encontrar alternativas e caminhos, talvez novos ou dentro, né, do próprio processo que já existe. E cognitivo é pensamento, é como nós funcionamos, nossos pontos de vista. É ter a flexibilidade de saber o que hoje eu entendo, que hoje eu sei, amanhã já não serve mais. Então, é isso que a gente tem que começar a compreender, a nossa reconexão, a necessidade da reconexão com a nossa essência humana. Eu brinco muito nas minhas palestras quando eu digo assim, o ser humano está desconectado. E nunca se teve tanto na moda falar de ser humano. Tanto nas organizações quanto dentro dos nossos lares, da nossa sociedade. A compaixão, falar de gentileza. E muitas vezes falamos de compaixão para com o outro e esquecemos da compaixão conosco. Temos um chicotinho que nos maltrata com o nosso perfeccionismo, não permitir errar, ou não admitir que o outro não veja como eu estou vendo, né? E aí vem essa falta dessa compaixão, de poder entender, às vezes ser gentil com a gente mesmo. Ok, eu errei, agora o que eu aprendo com isto? Aonde eu estou botando minha força e energia? Eu quero tudo tão perfeito, mas será que feito não é melhor que perfeito? Até para validar se todo aquele esforço vai ser necessário? Então a gente começa a olhar para um outro ângulo e começa a dar uma velocidade melhor para as coisas que acontecem, com muito mais gentileza e compaixão conosco e com o outro, para que a gente possa realmente ajudar as pessoas na sua inteireza do ser, em todas as suas áreas da vida, porque nós não somos um robô com botão de liga e desliga. Nós somos uma pessoa complexa. E dentro dessa complexidade, caráter vem como uma força muito grande, principalmente nos recrutamentos e seleções agora. Por último, a gente tem avaliado muito essa questão de competências e caráter. E caráter, gente, vamos entender de uma maneira muito simples, por onde passa o caráter? O caráter passa pelo respeito. Respeito consigo e com o outro. Respeito com o conhecimento, respeito com a história. E quando eu falo história, é nós nos darmos conta que atrás de cada pessoa tem uma história. Nós somos forjados pela vida, pelas nossas histórias. A questão é o que fazemos com essa história, o que aprendemos com ela, e como queremos a partir de agora fazer essa nova trajetória da nossa vida. Então, o quanto eu talvez até hoje fui assim, e sendo assim, para o futuro ainda vai ser vantajoso. Às vezes eu me dou conta que eu quero ser o herói, que eu quero sair fazendo tudo, porque eu faço mais rápido, porque eu aprendi melhor, porque eu vejo melhor, o outro não vê como eu vejo. E quando percebo, estou me sobrecarregando, querendo levar o mundo nas minhas costas. Com isso eu não capacito outras pessoas, não permito outras pessoas se sentirem úteis. Ao mesmo tempo eu acabo achando que só eu tenho responsabilidade, mas também não permito os outros terem responsabilidade. Mas os outros não são comprometidos e não fazem, Karina. O quanto você também não permite. E se ele não faz, você vai lá e faz. Você se incomoda, vai lá e resolve. O que você comunica para o outro? Se não fizer, tá tudo certo, ele resolve. Ou até mesmo vítima, aquele que está sempre reclamando de tudo.
Aquele que acha que as informações nunca vêm para ele, tá tudo errado, porque agora tá difícil, parece que tudo tem que ser muito difícil. O vítima acaba afastando as pessoas e diminuindo as possibilidades de ação. O vítima acaba muitas vezes trazendo um negativismo muito grande para dentro do ambiente de trabalho, até mesmo para dentro da sua casa. E o vítima, como é que a gente quebra esse perfil? Buscando um ponto de vista positivo. Ok, tá ruim, o que pode ser bom? O que posso então fazer? Ah, é muito difícil, então o que é possível e que só depende de mim? E se não tem o que fazer, às vezes está posto, tem que esperar um tempo de amadurecer para poder encontrar quem pode me ajudar ou de que forma eu posso começar a fazer isso. Isso só depende de mim. Eu terceirizo muito para os outros o que depende de eu começar a fazer. Ah, o outro tá mal-humorado. Ai, logo eu já também tô mal-humorado. Isso pega, mas pega aquilo que a gente permite. Uma liderança positiva entende que cada pessoa vive o seu momento. Talvez naquele momento essa pessoa tá precisando viver o momento dela, mas não compra o que não é teu, não compra o mau humor do outro. E dê sempre uma palavra positiva. Ai, hoje o dia tá ruim. Vamos pensar que ele pode melhorar, só depende da gente. Ah, mas hoje... alguém fala, né? Hoje o dia deu tudo errado, por exemplo. A gente tem mania de dizer, deu tudo errado. Deu tudo errado. Alguma coisa deu certo? O que funcionou? Ah, mas só funcionou aquele planejamento, o resto deu tudo errado. Mas então já funcionou alguma coisa. Ou se nada funcionou de fato, o que aprendemos com isto? Para que realmente possamos sentir a evolução. Temos que cuidar também com o perfil do vilão, que é outro perfil aí que atrapalha. Falamos de herói, falamos de vítima, mas tem também o vilão. Aquele que com medo, e aí muito ligado aos seus medos, seus sabotadores, acaba não querendo que seja apontado, a crítica, né, apontado para o seu trabalho, o que talvez não está funcionando. Daí ele diz, o problema é o outro, o problema é aquele setor, o problema é o cliente que não sabe, o problema... Não terceiriza o problema, entenda. O que no processo poderia ter sido diferente? O que travou esse processo? Onde a comunicação deu problema, ruído? O que dependia de mim ou o que eu ainda posso fazer para que a gente consiga melhorar essa situação e não fique num ciclo vicioso? Olha quantas reflexões uma liderança mais positiva ela acaba fazendo e ao mesmo tempo auxiliando outras pessoas. E já é comprovado que a gente também se nutre e se auxilia com isso, melhorando nossa saúde, melhorando nossa receptividade com as pessoas, nossa comunicação. Quando trabalhamos o otimismo com a ação, com a esperança clara do nosso objetivo, sabendo que não depende só dos outros, mas principalmente do meu movimento. Tem uma frase que eu gosto demais e uso muito que é assim: a maior insanidade do homem, loucura do homem, é saber que a mudança é necessária, mas querer que ela parta do outro. Ela parte de nós. Eu acho que ele tem que mudar porque, mas ele não muda, eu também não vou mudar, ele não faz, eu também não faço. Tu tá te nivelando por qual nível? Pelo mais baixo ou pelo mais alto? O quanto tu quer que o outro mude, mas o outro talvez nem percebeu essa necessidade da mudança porque ele tá tão fechado no ciclo dele vicioso, da rotina, do automático, que ele não se dá conta. Quem se dá conta é que começa o primeiro passo da mudança. É você. Se você está me assistindo e se dando, né, o pensamento, se dando conta, realmente, às vezes eu acabo querendo que o outro mude, acabo juntando meus brinquedinhos e não brincando mais, o quanto eu poderia fazer diferente, ou eu poderia pelo menos fazer o que compete a mim, mas fazer com uma forma que eu me sinta bem de coração, eu acabo não fazendo, porque me desmotivo por causa do outro. Você está delegando, inclusive, o seu crescimento profissional. Mas eu não cresci porque na empresa não tinha possibilidades. Não tinha ou você não encontrou, você não garimpou, você não mostrou, você não foi lá e pelo menos aquilo que dependia só de você, fez da melhor forma. Pense nisto. E aí, gente, olha só, tem uma estatística que mostra que 80% em média dos nossos pensamentos, e os nossos pensamentos, eles variam de 15 a 80 mil pensamentos por dia, né? Conforme o nosso ritmo dentro das 24 horas.
E desse percentual todo de pensamentos, dessa loucura cerebral, uma média de 80% é negativo, muito ligado às nossas defesas, nossos medos, nossa maneira de lidar com o mundo, de luta e fuga. Exemplos, ligamos uma TV, olhamos o noticiário e a gente vê o quê? Tem pessoas que saem de manhã já escutando noticiários de desgraças, chegam no trabalho já contando das desgraças, aí vem mais os problemas do dia a dia, vai tornando o dia cansativo, dentro dos papéis de vítima, herói e vilão, e as coisas vão acontecendo dentro de um automático, e quando você vai se dar conta, realmente 80% do teu dia foi negativo, foi pesado, foi estressante, foi resolvendo as coisas. E muitas vezes não se dá conta que não almoçou direito, que não conseguiu tomar uma água, não conseguiu ir num banheiro, e você vai ficando para trás, não conseguiu marcar o seu médico, não conseguiu fazer sua caminhada, seu exercício, foi abrindo mão das suas coisas também. Quem é o maior prejudicado? Você mesmo. Como que nós vamos ser mais criativos? Como nós vamos ter melhores soluções se o nosso cérebro está tão pesado e a carga está tão forte em cima de nós? A mudança começa por nós. Eu tenho que mudar de emprego, Karina? Não! Às vezes é suas atitudes mesmo que tem que mudar. Encontrar uma organização diferente nos seus horários. Colocar questões que te façam e te tragam bem-estar. Se você tá bem, você consegue estar bem para os outros. E isso não precisa 1, 2, 3 horas. Muitas vezes, gente, é só 15 minutos. Ou é na hora do almoço, saborear aquele almoço e comer com tranquilidade, nem que seja 10 minutos, mas fazer seus melhores 10 minutos saboreando. Ao mesmo tempo que a gente consegue um exercício físico de meia hora. Eu pratico mindfulness, eu pratico meditação. Eu comecei com 8 minutos à noite. Hoje, noite e manhã, consigo fazer 20 mais 20. E aos poucos a gente vai encontrando espaço. Com isso, a nossa mente respira. Quando ela respira melhor, ela começa a ser mais positiva. E aqueles 20% pequenininho, ele começa a ampliar. Porque você começa a encontrar soluções. Você se torna muito mais positivo. Você respira antes de sair respondendo. Porque quando você sai respondendo na ansiedade, geralmente você vai falar muitas coisas que talvez você vai se arrepender. É como um papelzinho que a gente pica, joga ao ar, depois tenta resgatar e tu não consegue mais. Algo vai sair fora do teu controle. Alguém você vai impactar, positivo ou negativamente. Então a liderança mais positiva, ela tem consciência, autoconsciência. E faz esses exercícios de percepção, de autorreconhecimento todos os dias. Desligando esse automático para que realmente se dê conta o que hoje fez valer a pena, o que hoje eu poderia ter feito diferente e só dependia de mim. O que então, a partir dessa análise, amanhã eu vou começar a fazer melhor, vou me propor, vou procrastinar menos, vou resgatar algo, uma conversa, vou pedir desculpas, esqueci de levar um relatório, vou levar. Eu vou, enfim, mudar talvez algumas atitudes, alguma postura, vou respirar mais, vou aprender a escutar antes de sair respondendo, vou julgar menos. Que um dos grandes problemas nossos é julgar demais, colocar rótulos nas pessoas. A pessoa está querendo dizer isso. Então eu já trago a minha verdade, muitas vezes já para bloquear o que eu tenho para escutar, porque fico preso no meu diálogo interno. E cada vez que eu fico preso no meu diálogo interno, eu acabo não escutando a verdade do outro. Só uma parte dela, e geralmente a parte que me convém. Então eu posso estar perdendo grandes oportunidades, grandes insights, dicas, pensamentos, insights ali que podem ser a chave, às vezes até de um projeto, de novo produto, uma nova ideia que possa surgir. Ou até mesmo para entender os sentimentos das pessoas e os sentimentos que nós provocamos nelas, ou como naquele momento aquele sentimento pode estar atrapalhando muito o seu desempenho e o desempenho do outro. Controlar nossa ansiedade é muito importante também. Nós temos tantos desafios.
olhamos para frente e pensamos, nossa, o que eu ainda tenho para fazer, o que vai ser de mim, como que eu vou fazer isso aqui, meu futuro, será que o que eu estou fazendo é a melhor forma? Eu tenho isso aqui, mas isso aqui depende do fulano, do ciclano, do beltrano. Calma, respira. Respira. Pense. O que depende de mim para fazer só hoje? Ah, mas eu tenho que fazer isso amanhã porque eu tenho que falar... Calma, o que depende hoje? Como que você vai colocar isso dentro da sua atividade, da sua agenda, da sua rotina? E que só depende de você hoje. Amanhã é amanhã. Amanhã planeja, organiza, ok, mas o que hoje eu preciso ter ação? Quando você traz esse pensamento, você começa a se dar conta, calma, respira, para mim conseguir fazer isso, eu tenho que fazer hoje isto. É trazer os teus pés pro aqui e agora, botar o pé no chão e sentir o teu momento. Com isso você ganha velocidade, baixa ansiedade, organiza pensamento e movimenta para o futuro. Porque eu só vou movimentar para o futuro aquilo que eu começar a fazer bem feito hoje. Porque o futuro é o resultado de hoje. E hoje está muito alicerçado nas minhas experiências do passado. Não pegando um chicote, dizendo, porque naquela época eu não consegui fazer, eu não tinha condições, não tinha material, não tinha conhecimento, naquela época como foi difícil, isso aqui naquela época para mim era um outro momento. Calma, o que eu aprendo disto, o que eu trago de bagagem, o que eu não quero mais, porque agora nesse momento não cabe, o que hoje eu entendo que eu posso contribuir melhor. Quais são as minhas forças? Não olha só o que falta, mas valoriza o que você tem, porque é o que você tem que vai dar força para fazer as coisas acontecerem ou encontrar recursos para fazer da melhor forma. Eu tenho a comunicação, como a minha comunicação pode me ajudar a levar melhor essa informação adiante? Eu tenho bons relacionamentos com algumas áreas, como é que eu vou envolver então essas áreas para conseguir gerar um projeto integrado, para conseguir gerar aquele resultado? Trabalhe as suas capacidades e com isso você vai minimizar as deficiências, porque a gente não é perfeito, nós somos um ser imperfeito, buscando melhorar cada dia um pouquinho mais. E com isso dando mais recursos para ir lapidando o que ainda falta. Muitas pessoas congelam, desmotivam, param no tempo porque bota foco aqui onde falta. E aí vem aquilo tão longe que desistem. E a persistência que é importante para que a gente tenha sucesso, persistir e persistir. E não quer dizer que vai dar certo na segunda, terceira vez. E não adianta só fazer do mesmo jeito, porque também vai continuar dando errado. É esse persistir encontrando alternativas. É como eu sempre digo, do 8 ao 80, nós temos 72 possibilidades. Quantas formas você já tentou diferente? Algumas pessoas me dizem assim, Karina, já falei 50 vezes para as pessoas, mas não resolve. Mas você falou 50 vezes de quantas formas diferentes? Cada pessoa vai escutar de um jeito, cada pessoa funciona de uma maneira, cada pessoa tem as suas particularidades, sua singularidade. E é aí que é a magia da gente poder conhecer pessoas diferentes, jeitos diferentes, entender possibilidades diferentes e se autoconhecer. A gente se tornar muito mais fortes, lidando com os diferentes e principalmente enfrentando os nossos dragões internos, que são muito mais nossos do que do meio. Quantos dragões internos você tem aí que às vezes precisa duelar com eles? Muitas vezes o dragão interno da perfeição, que te maltrata tanto. Será que não está na hora de dizer, calma, vamos abaixar um pouquinho, vamos acalmar esse dragão, porque feito é melhor que perfeito, eu tenho que começar de alguma forma, se eu não começar não vou saber para onde ir. Então, é o como que a gente vai acalmar esses dragões, o quanto ele é só meu. Eu gosto muito de uma fala que Augusto Cury fala, que é o DCD. Duvida dos teus pensamentos, critica o quanto ele vai te ajudar a crescer, o quanto ele é só teu, e determina uma ação positiva. E aí é como eu digo, se der medo, põe fralda e vai assim mesmo.
Porque o medo às vezes é só teu. E aí depois tu chega lá, não era tudo aquilo, era tudo mais tranquilo, talvez os caminhos estavam ali, eram muito mais os seus medos lhe travando de crescer, de lhe fazer realmente um ser humano mais conectado com a sua essência. Pense qual é o seu propósito de vida, o que te move. Quais são os teus valores pessoais que tu traz lá na tua essência, que são fundamentais e importantes na tua gestão, nos teus relacionamentos, na sua vida. Traga isso como uma vertente poderosa, uma mola propulsora positiva que move pessoas, move ambientes, move resultados. Hoje já é comprovado. Pessoas mais felizes, pessoas que em ambientes têm melhores relacionamentos, melhores diálogos, onde a gente consegue entender como cada um funciona e as pessoas se sintam à vontade dentro das organizações com ideias, sugestões, lidando com as suas vulnerabilidades, crescendo com isto. Existem pesquisas que inclusive saiu na HSM deste ano, no primeiro quadrimestre, que mostram que empresas com este ambiente, onde as pessoas montam, elas entendem sua autorresponsabilidade, elas chegam a crescer a nível de satisfação de clientes mais de 200%. Mais de 200% o seu clima organizacional melhora. E já é comprovado que 1/3 do resultado de uma organização, 1/3 do resultado de uma organização está atrelado ao clima organizacional, às suas pessoas, a como esses relacionamentos são saudáveis, produtivos e evolutivos. Mentes que entendem que a gente vai se atritar e precisamos nos atritar, inclusive conosco mesmo. Mas no momento que eu me atrito para crescer, para ouvir pontos de vista diferentes e poder evoluir a partir daí. Isso faz a gente ter uma mente muito mais evolutiva e não parada no tempo achando que o que eu sei, que eu aprendi, ou esta melhor forma que dá resultado hoje é a única forma e talvez seja a melhor forma. Talvez sirva para esse momento. Amanhã, na velocidade que o mundo está, talvez não sirva mais. Pense o quanto a sua liderança, o seu jeito, suas competências, valores, propósitos estão positivos. Quantas atitudes positivas você já teve nessa semana que passou? Quantas pessoas você influenciou? Quantos sorrisos, quantos respiros você já provocou? E quantas vezes você teve que respirar para ser assertivo? Porque liderança positiva não significa só ser bonzinho. Significa às vezes a gente ter que ser mais severo, mais exato, mas com respeito, mostrando fatos e dados para que as pessoas possam crescer e poder proporcionar a elas a reflexão de como que nós podemos sair disso muito melhores e que a resposta está sempre dentro do grupo. Pense nisto. Esse foi o momento em que eu pude compartilhar um pouquinho sobre liderança positiva com você, com muito prazer, com um tema que está cada vez mais em evidência. E liderança nunca se falou tanto do ser humano, porque se deu conta que através das pessoas e com as pessoas, com as suas capacidades, dentro do ambiente propício para isto, a gente pode conseguir resultados exponenciais. Pessoas, sociedade, uma educação, um mundo muito melhor, que possamos fazer a diferença onde nós estamos. Seja uma pessoa que inspira, seja uma pessoa influenciadora. Venha conosco nesse grande movimento, em que ele não é futuro, ele é agora.